Olá, olá, olá! Aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história? Bom, o tema de hoje é Império Bizantino. Nós iremos conhecer um dos maiores momentos da história do Império Romano, ok? Então vamos lá? Bom, primeiro vamos falar da origem do Império Bizantino. Bom, o embrião do Império Bizantino ele surgiu quando o imperador romano Constantino I decidiu construir sobre a antiga cidade grega de Bizâncio uma nova capital para o Império Romano. E daí você tira o nome de Império Bizantino, porque a origem desse império foi justamente numa cidade grega chamada Bizâncio, ok? Bom, Constantino ele enviou para essa cidade, Bizâncio, né, arquitetos que eles começaram a remodelar toda a cidade. Essa cidade foi inaugurada em 11 de maio de 330 e ela recebeu um novo nome que o Constantino I deu o nome àquela nova cidade de Nova Roma. O povo, porém, preferiu chamar essa cidade não de Nova Roma, e sim de Constantinopla. Aí você vê o mapa do Império Bizantino e os muros da Nova Roma, ou como era mais conhecido, Constantinopla. Bom, uma das formas de Constantino, né, fazer a unificação do território foi justamente na adoção do cristianismo como religião oficial. Foi uma tentativa de criar um sentimento de união entre os grupos que viviam sob o domínio do Império Romano naquela região e principalmente para evitar revoltas populares. Os governantes bizantinos eles tentaram transformar Constantinopla numa cidade cristã. Bom, existiram vários imperadores. Os três maiores imperadores daquele período foi Constantino, que eu já tinha falado para vocês, que transferiu a sede do Império Romano para Constantinopla, ou Nova Roma, né? Tornou-se cristão e garantiu a liberdade de culto. Depois dele veio Teodósio, que ele dividiu o império entre os seus dois filhos, né? Criando aí o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Tornou o cristianismo a religião oficial do Império. E um dos maiores, que você vai ver aí até um mosaico, uma pintura dele, que é Justiniano. Justiniano foi o imperador que mais desenvolveu o Império, reuniu as leis romanas num sistema de código chamado Código de Justiniano, e ele combatia principalmente as heresias, né? Todas as ações ou atos ou palavras contrárias à igreja cristã era combatida pelo Justiniano. Uma característica principal do Império Bizantino é o cesaropapismo. O que significa cesaropapismo? A igreja deveria ficar sob o controle do Estado, ou seja, o líder político também controlava a igreja, ou seja, o rei, ele tanto tinha o poder real, como ele também tinha o poder divino, que ele era o líder da igreja. Isso é o chamado cesaropapismo. Uma outra característica do Império Bizantino é a cultura. Era muito incentivada a construção de templos, de igrejas, de palácios públicos decorados principalmente por mosaicos. Aí tem um exemplo nessa imagem sobre o tipo de arte bizantina, que era os mosaicos. Bom, como eu tinha falado para vocês, um dos mais valorosos imperadores do Império Bizantino
foi justamente Justiniano, e ele recebe o título de O Grande. Por que ele recebe o título de O Grande? Porque o auge do Império foi atingido durante o governo de Justiniano o Grande, que ocorreu de 527 a 568, e ele visava principalmente reconquistar o poder que o Império Romano tinha perdido, né? Havia perdido no Oriente. Durante seu governo, Justiniano recuperou grande poder, grande parte do que o Império Romano do Ocidente tinha perdido. Criou o Código de Justiniano, que eu já tinha comentado com vocês, no qual atualizou as normas jurídicas romanas e as organizou em um conjunto de livros. Promoveu a construção de fortificações e edifícios. Bom, uma outra característica do período do Império Bizantino é o movimento iconoclasta. O que foi o movimento iconoclasta? Foi uma guerra contra as imagens, ou a guerra contra, principalmente, a veneração de imagens. Então foi decretado pena até de morte a todos aqueles que adorassem imagens, esses ícones aí. Então, durante o Império Bizantino, era proibida a adoração de imagem, até podia causar pena de morte, né? Uma outra característica, um outro fato que ocorreu durante o Império Bizantino foi a cisma. A cisma, ela ocorreu em 1054. A cisma é uma separação entre o cristianismo ocidental e o oriental. Em outras palavras, é o rompimento da igreja cristã e o surgimento de uma nova igreja, que é a igreja ortodoxa, a igreja cristã ortodoxa. No caso, o maior líder dessa igreja ortodoxa é chamado de patriarca, e aí da ocidental, né, é a Igreja Católica Romana, onde o Papa é o líder supremo. Então, essa divisão dessas duas igrejas foi chamado de cisma. Agora vamos falar sobre a queda do Império Bizantino. Bom, após a morte de Justiniano, o Império Bizantino ficou à mercê de diversas invasões. Aí tem duas figuras que mostram, que tentam mostrar como se deu essas invasões. A partir daí deu-se início à queda de Constantinopla, né, com essas invasões. Com seu enfraquecimento, o império foi dividido entre diferentes realezas feudais. Constantinopla teve sua queda definitiva em 1453, após ser tomada pelos turcos. E só antes de fechar né, esse assunto, vamos falar de como ficou Constantinopla hoje. Atualmente, Constantinopla é conhecida como Istambul e pertence à Turquia. Apesar de um passado turbulento, seu valor histórico ainda encanta todas as pessoas que imaginam como era a vida naquele período. Então é muito comum, é bastante grande o fluxo de turistas naquela região, né? Com as suas comidas exóticas, com alguns palácios ainda sobrevivendo do período bizantino. Então é uma região de extremo valor histórico, como também de extremo valor turístico também, né? Bom, antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer algumas observações. No livro de vocês vão encontrar outras informações. Então, a sugestão que eu dou para vocês é fazerem uma pesquisa no livro de vocês, em outras fontes históricas, internet. E se caso eu não tenha explicado
alguma coisa que você ficou confuso, ou que eu tenha falado alguma coisa que não está correta, então entre em contato comigo durante as nossas aulas semi-presenciais, né, via Zoom, ou pelo WhatsApp, que eu estarei aqui à disposição para tirar qualquer dúvida ou me corrigir. No mais, até a próxima. Tchau, povo!